Pai querido, nosso Deus eterno, mais um dia estamos aqui, Senhor, te agradecendo pelo teu amor, porque nós podemos dizer com todas as letras que o Senhor é o nosso grande e eterno amor. O Senhor é aquele que mandou para nós o teu Filho Jesus como a maior prova de amor pela humanidade. Não é à toa que está lá escrito no Evangelho quando diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira ninguém consegue explicar, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, por demonstrar o seu amor através de Jesus Cristo, através do teu Filho. Obrigado porque em seguida veio o teu Espírito Santo que está conosco todos os dias. O Senhor, Jesus e o Espírito Santo formam a Trindade, a grande e santa Trindade, que nos rege, nos governa e nos ilumina todos os dias. Pai querido, como hoje é dia dos namorados, algo que, vamos dizer assim, exalta o amor, nós não podemos esquecer que é preciso cultivar o amor entre duas vidas. Hoje nós falamos dessa forma porque o amor não escolhe quem vai ser, vamos dizer assim, atingido pela flecha. E nós não podemos negar, Senhor, que o amor é um sentimento tão lindo, tão especial. É algo que mostra carinho, respeito, dedicação, reciprocidade, amizade. É algo que une duas pessoas no mesmo propósito. Existe o amor philos, o amor eros e o amor ágape. Hoje se celebra o amor eros entre duas pessoas. Duas pessoas que escolhem viver juntas e se tornam só uma carne, mas que tem a bênção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, tu sabes, todos os dias, por aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão necessitadas, gente que eu não conheço, não sei quem é, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda, e o Senhor sabe cada necessidade. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude em mais um dia, nos dê a sabedoria e a força que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu estou entrando no clima do programa hoje, né? Eu estou entrando na vibe. Em primeiro lugar aqui, ó. Tô de verde e amarelo, faço questão, energia positiva pro Brasil, meu Deus! Bom dia, meus amigos do Kawaii, bom dia para você que está assistindo a gente no deolhocomvocê.blogspot.com, nas plataformas digitais. Boa tarde para você que está no Rádio Igaraçu 87,5 FM de Igaraçu para o mundo inteiro. E também quem está na Rádio Vitória do Recife, muito obrigado pelo seu carinho. Hoje é sexta-feira, 12 de junho, um programa assim bem especial, né? Se a gente fez programa especial para os trabalhadores, né? Indiretamente para as mães, nada mais justo da gente celebrar o amor hoje, né? Pois é, já começou pela nossa oração, falando com o Papai do Céu. A maior prova de amor que existe na face dessa terra é o nosso Papai do Céu. Pode ter certeza disso. Hoje, sexta, 12 de junho de 2026, programa de número 102. E hoje não vamos na história de novo, não. Hoje eu preciso trazer para você como surgiu o Dia do Namorado. Só que aqui no Brasil. Você acredita? Olha só. Aqui, a data foi criada em 1948 com forte apelo comercial. O mês de junho costumava ser o pior do ano para o comércio.
E aí, para mudar essa situação, uma loja contratou um publicitário para criar uma campanha. A ideia era importar o conceito romântico do Dia de São Valentim e o adaptou para 12 de junho. Né? Tudo começa, o Dia dos Namorados começa no dia de São Valentim. Você já assistiu no Chaves, né? Com certeza. E diz aqui, a escolha não foi por acaso. A data é a véspera do dia de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. Tu meteu a faca na bananeira, mulher, pra saber se tu vai casar esse ano? Eita, lele! E a campanha foi um sucesso imediato graças ao slogan: não é só com beijos que se prova o amor. Ah, com presente, né? Pois é. Você sabe quem faz aniversário hoje? Pois é, ele é meu contemporâneo também, eu não sabia. Você conhece Carla Perez, né? Carla Perez, que é a mulher lá que dançava no Tchan, depois foi para as PT, não sei o quê. Hoje é aniversário do esposo da Carla Perez, Xande. Isso mesmo, fazendo, assim como eu daqui a pouco, né? 47 anos. Então, vamos começando o nosso programa. Claro, você está pensando que eu vou esquecer de tu, criatura? Não vou mandar feliz aniversário. Quem disse que não? Feliz aniversário. Olha, você tem o privilégio de ganhar 2 presentes, né? Ganha o presente de aniversário e o presente de namorado. Será? Não sei, só sei que foi assim, né? Então vamos começar o programa procurando ver se vai chover. Pelo menos de madrugada choveu, viu? Pois é, então vamos aí a previsão do tempo sempre sendo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos é de fraco a moderada, né? Inclusive, segundo a parte diz que vai chover, já deu uma chuva aí de madrugada, acordei com ela. A previsão é a seguinte: muitas nuvens Volta. Muitas nuvens com pancadas de chuvas durante o dia, tá? Chuva isolada, aquela chuvinha que vem e vai e pronto. A umidade máxima do ar hoje está prevista para 90% e a mínima 60%. Temperatura mínima para hoje 23 graus e a máxima de 30 graus. Lembrando para você que as informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aí vamos às manchetes dos jornais que estão circulando hoje, sexta-feira, né? Imagina um sextou especial de Dia dos Namorados. Eita, lelê, né, Tieta? Aproveita, mulher. Meu Dia dos Namorados vai ser amanhã e domingo, viu? Para compensar. Prefiro não comentar. Gente, déficit habitacional em Pernambuco concentra maior número de casas com aluguel caro e estrutura precária. Polícia Federal rejeita a segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro. México bate a África do Sul em festa latina na abertura da Copa. Caminhada do Forró abre o ciclo junino no Recife com multidão. E aqui diz ainda, não é só o PSB de João, há o PSD de Raquel que Lula não pode perder. Então estas são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta sexta-feira. Seria muito bom, né, que a Casa dos Patrão hoje fosse em clima de romance, mas o amor tá bem distante aqui na Casa dos Patrão, né? A novela bem legunduca. Tem um negocinho aqui que eu vou deixar pro final, para segurar o ibope. Primeiro, deixa eu dizer para você uma manchete. Pernambuco mantém nota B+, ou B positivo, na avaliação de bom pagador, pelo 3º ano seguido. Eu acho que Kekel deveria ouvir aquela música de Rose Nascimento, que diz assim, né? Tentaram me calar, mas prossegui, tentaram me parar, eu não calei, e assim vai, né?
Pois é, inclusive, vamos começar aqui o nosso noticiário, a nossa Casa dos Patrão, falando de vovô Gargamel. Só que aquela história, graças a Deus, ele baixou o facho, né? Baixou o facho, depois da pressão popular, depois da justiça, ele está mais calmo, né? Criou vergonha na cara, como se diz. Bem, Álvaro Porto afirmou nesta quinta-feira que o rompimento político com o prefeito de Quipapá, agora imagina o nome do cara, gente. Se eu já ri da outra vez, nessa semana, acho que foi essa semana ou foi a outra, agora me esqueci. Hoje eu tô tão apaixonado, tô tão romântico hoje que eu tô meio disléxico. O nome do prefeito, atenção, prefeito, vem cá. O nome dele é Genivaldo Pité. É isso mesmo que tu tá escutando, criatura. Ó, falei chuva, a chuva chegou. O nome do prefeito que rompeu aqui com o deputado é Genivaldo Pité. Já viu, né? Pitel. Aí é Pité. Ele aconteceu após um descumprimento de compromissos firmados entre os dois. Essas declarações foram feitas durante uma entrevista em uma rádio lá no município de Quipapá. E ele falava junto do filho, o ex-prefeito do município. Rapaz, eu acho que teve aquela coisa assim, meio que, beleza, né? Tu vai ficar no lugar do meu filho, então fala o que eu tô mandando. Se tu não fizer, te prepara. Que eu susto a cama. Eu jogo no ventilador e jogo bonitinho. Aí ele ainda diz aqui que o atual prefeito, o Pité, contou com o apoio do grupo político liderado por ele e pelo filho, tanto na administração municipal quanto na campanha para a reeleição. Para ele, vovô Gargamel, os acordos construídos durante o processo eleitoral supostamente não foram respeitados. Eita, vovô Gargamel, me permita lhe dizer uma coisa, meu querido, mas antes deixa eu ler sua frase aqui, que aí eu vou lhe dar aquela resposta gostosa, dizer que a justiça tarda, mas não falha. Vamos aqui para a frase que ele disse, uma das, que está no blog de Jamildo. Em política não há espaço para descumprimento de palavra, traição ou ingratidão. Quem está dizendo isso é o vovô Gargamel, o homem que travou a loa. Viu? Só para dar aquela refrescada na memória, para tu não ter pena da criatura, tá? Isso. Aqui não merece pena, não. E diz aqui, né? E tudo o que foi acertado, ele descumpriu. Todo mundo sabe que ajudei Quipapá. Eu sou grato pelo acolhimento que tive e tenho da população que trabalho em favor do município. Mas é importante deixar claro que houve traição, ingratidão por parte do prefeito. Menino. Aí agora eu posso dizer, né? Posso dizer. Vovô Gargamel, o senhor lembra da loa que o senhor travou, né? O senhor lembra do que o senhor fez, o senhor lembra do estrago que o senhor provocou. Inclusive ontem eu estava numa reunião com o pessoal de uma das secretarias do governo do estado, exatamente a das periferias, e até eu falei sobre a LOA, né? Falei sobre esse episódio, e uma das pessoas lá que estava na reunião comigo disse assim, nossa, você não sabe o quanto isso prejudicou a gente. Aí agora, vovô Gargamel, me permita lhe dizer que a justiça de Papai do Céu, ela tarda, mas não falha. Se o senhor perdeu o seu grande aliado, é porque o senhor fez mal ao povo pernambucano. O senhor não prejudicou Raquel Lira. O senhor prejudicou o povo pernambucano. E o seu partido, a sua casta, vai ficar dizendo e está dizendo que a governadora não estava fazendo o dever de casa. Né? Fazer com um amigo meu, né? E parece que tem uma resposta aqui.
Vou ver aqui esse negócio direitinho, porque... Ah, não, aqui já foi o filho de vovô Gargamel que tava falando aqui, né? Eu não quero saber do que o filho tava falando, não. Eu pensei que quem ia falar aqui fosse o Pité, né? Mas o Pité aqui, pelo menos que eu tô vendo aqui, Jamildo não procurou o Pité, não, pra saber o que é que o Pité acha do negócio. E aqui, gente, Eduardo da Fonte, o meu senador, isso mesmo, ele vai ser eleito senador. Ah, não, mas o que eu falou na CNN que já tinha decidido quem seriam os candidatos. Então, Geguel e Tutu. Pelo menos disse na CNN, né? A gente sabe que a convenção é quem decide tudo. Então, como se diz assim, né? Por enquanto a gente não pode afirmar o que não foi acertado. É como vovó dizia assim: meu filho, eu não posso fazer os prantos se o ovo ainda está lá dentro da galinha, meu filho. Então, o ovo está lá dentro ainda, está sendo gerado, né? Aí vai sair aquela geminha amarelona, parece mais que botar açafrão na gema. Pois é, Eduardo da Fonte, ele recebe apoio do Sindicato dos Taxistas. E diz aqui, sempre esteve ao nosso lado. Oh, Jesus! Tá vendo, mulher? Olha. Tem um negocinho aqui, lá em Gravatá, eu achei engraçado até que uma vez que eu estava vindo de Bezerros, eu tinha um carro lá em Bezerros, né? Morro de saudade desse caso de Bezerros. E aí voltei para casa, eu estava escutando a rádio de Gravatá. E é engraçado que o cara disse assim, né, o locutor: olha, daqui a pouco nós temos uma denúncia aqui sobre um vereador de Gravatá. E eu dentro do ônibus, né, doido para saber a denúncia lá do cara. De repente, do nada, ele disse que o programa ia terminar, e cadê a denúncia que ele ia fazer? Eu digo, ih, rapaz, eu acho que alguém deve ter ligado para ele dizendo que quando ele saísse da rádio ia levar uma maciada no bife, né? Eu acho que foi isso. Então, a primeira vara civil da comarca de Gravatá concedeu uma medida liminar solicitada pelo Ministério Público que proíbe o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes, do PSD, e a primeira-dama, secretária de Obras, Viviane Facundes, de realizarem apresentações artísticas ou performances no São João deste ano. O Ministério Público pediu urgência na decisão ao alegar que o casal supostamente iria utilizar a estrutura dos eventos para promoção pessoal. E ainda, o descumprimento dessa ordem acarreta uma multa de R$50 mil, paga com o patrimônio pessoal deles. E ainda tem outra coisa aqui, viu? O promotor de justiça de Gravatá baseou a ação civil nos gastos do ciclo junino deste ano, de R$5.800.000 em recursos públicos. Eu acho engraçado, né? Não rola uma app aqui, né? Uma parceria público-privada. Acho que é porque só teria bet e cachaça, né? Deve ser esse. Os contratos da cidade incluem cachês de R$800 mil para o cantor Bel Marques e R$350 mil para a cantora Rafaela Santos. Segundo ainda cita o Ministério Público, os dois planejam disputar uma vaga nas eleições. Tá dando para entender, a ficha caiu. Brasil, ziu, ziu. E poderiam usar o palco principal e a estrutura custeada com o dinheiro público para dar aquela turbinada na campanha eleitoral de forma incorreta. Ou seja, é aquela coisa do tipo você se aproveitar da máquina pública, da estrutura que você tem, para se promover. Então, agora, vamos à notícia mais importante do dia. E atenção! Tu sabe o que é que vai acontecer agora de manhã? Você que vai ouvir no rádio, com certeza já deve estar terminando. Mas às 11 horas vamos ter um encontro célebre de Bingo e Cumbuca no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, no mesmo quadradinho, metro quadrado. É isso mesmo que tu tá ouvindo.
eles estarão juntos. Aí você pode perguntar assim, mas eles selarão a paz? Não. Queria nós que fosse, né? Pois é, não vai ter paz por enquanto. Simplesmente, a nossa governadora Kekel, Kumbuka, e Johnny, o Bimbo, eles irão participar da inauguração do terminal eletrificado da APM Terminais no Complexo Industrial de Suape. Isso, vamos lá para Suape, certo? Isso, já disse para vocês, né? Suape fica entre o Cabo e Pojuca. Já dei essa aula de geografia para vocês. A presença de Johnny foi confirmada pela assessoria do seu pré-candidato ao blog do Jamil. E aí diz aqui, né? Também, vamos lá para baixo, que eu não quero saber quanto é que custou. E a solenidade de inauguração reúne os dois, junto com Geraldo Alckmin, o ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé França, e Silvinho, que foi o ministro da pasta. Como ele vai concorrer de novo, né, à reeleição, então ele vai lá, como se diz, só para prestigiar. Ele comemorou, Silvio Costa Filho, a conclusão das obras, falando da sua atuação na articulação federal para viabilizar o projeto durante a sua permanência no governo de Lula. Então, quer dizer, ele vai mais, né, tipo, em consideração, em gratidão, né, ele vai lá, vai participar do negócio, simplesmente, como se diz, para cumprir tabela. E com o novo terminal de contêineres, vamos aumentar a capacidade operacional e fortalecer a posição estratégica do Porto de Suape para o comércio exterior brasileiro, disse Silvio Costa Filho. E a operação do novo terminal integra as metas do Plano Nacional de Descarbonização. Isso é que o terminal, segundo aqui a manchete, né, está dizendo que ele é todo eletrificado. Ou seja, né, os carros elétricos, aquela coisa toda, né, vai gastar o mínimo possível, vamos dizer assim, vai liberar, aliás, o mínimo possível de poluentes. O pátio conta com 28 equipamentos totalmente elétricos, incluindo 2 guindastes com lança operacional de 70 metros, capazes de atender embarcações com mais de 366 metros de comprimento. E o terminal também vai usar a rede 5G própria para automatizar o controle de dados e comandar por controle remoto 7 guindastes do pátio. E diante dos resultados iniciais, a empresa que vai tomar conta lá do negócio antecipou a segunda fase da expansão do terminal para 2027. Então, vamos ver como será Bimbo e Kumbuka juntos com Geraldo Alckmin. Eita, lele! Ai, meu Deus! Ei, minha risada, rapaz! Pois é, por hoje é só. A Casa dos Patrão hoje já vingou o que tinha de vingar, porque eu deixei essa por último. Eu quero ver os blogs repercutindo. Segunda-feira a gente traz como foi o encontro de Bimbo e Kumbuka. Eu quero ver ele soltar farpa na cara dela. É isso que eu quero ver. Tu tá me entendendo, né? Pois é, eu quero ver se ele vai falar as besteiras que ele fala na cara dela. Se ele vai aproveitar a oportunidade da inauguração do terminal para falar as coisas que ele fala na cara dela. Eu quero ver se ele vai ter essa coragem. Quero ver se ele é um para isso. Mexa com minha Kekel, mexa com minha governadora, digo nada a você. Agora, aguenta coração, viu? Que eu vou atrás desse negócio aqui, eu quero ver a repercussão. E vou repercutir junto com vocês, pode ter certeza disso. Tá vendo? É, rapaz, tá repreendida toda a zica. Em nome de Jesus. Então agora vamos dar uma olhadinha na cidade. Pois é, meus amigos, uma das manchetes aqui que eu falei para vocês agora há pouco, nós vamos trazê-la aqui, agora.
Meu Deus do céu. O Aqui Agora ainda existe, né? Sobrevive, uma audiência baixa danada, porque aqui a TV Jornal passa outra coisa, mas o Aqui Agora passa só para São Paulo. Pois bem, vamos falar da história lá que eu dei aqui a manchete, né? Sobre o déficit habitacional. Pois é. E existe aqui uma estatística que diz assim: a falta de moradia atinge majoritariamente, ou seja, no topo da lista, as casas que são chefiadas, que são lideradas, né? Chefe é um negócio meio complicado, né? Vamos dizer assim, que são lideradas por mulheres e por pessoas pardas. Atualmente, o Estado contabiliza 221.300 famílias inseridas no déficit habitacional. Você vê que alguns anos atrás era 70, agora pulou para 221 mil. Imagine você, literalmente aqui, esse número triplicou. E essa faixa aqui que eu acabei de falar para você, ela está concentrada na faixa exatamente de vulnerabilidade econômica. Paulo, não entendi. Que danada é isso de vulnerabilidade econômica? Tu sabe que eu explico aqui, né? Eu não sou economista, nem tampouco missionário. Lembrei agora do Flávio José. Vulnerabilidade. Isso aqui eu sei, né, de qual, porque eu trabalho com projeto social e essa é a palavra que nós mais usamos. Quando a gente lança projeto, quando faz os nossos portfólios, aquela coisa toda. É o pessoal mais pobre. Simplesmente isso. Então, para não chamar de pobre, aí diz isso. Exatamente para quem sobrevive com renda mensal de até 3 salários mínimos. E as informações foram levantadas pela Fundação João Pinheiro, com ano base em 2024. Ou seja, 2 anos atrás, mais de 200 mil pessoas não têm teto. E exatamente essa pesquisa ela teve base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, e também do Cadastro Único. O popular Bolsa Família, né? O pessoal não sabe falar CAD único, aí diz Bolsa Família, não adianta. É igual a Coca-Cola, todo Guaraná é Coca-Cola. Os números mostram que a dificuldade de acesso à habitação regular no Estado está diretamente ligada a questões de gênero e raça. Bem, a pesquisa está dizendo aqui, né? Pois é. A restrição de renda formal afeta diretamente a capacidade de financiamento ou locação segura de imóveis por parte desse grupo, empurrando essas famílias para coabitação forçada, habitações precárias ou para o estrangulamento financeiro. Ou seja, isso quer dizer que simplesmente as pessoas que não têm condições, elas não podem ter acesso a um financiamento e, infelizmente, ou vão viver no puxadinho dos parentes ou se sujeitar a viver na rua. Deu para entender o negócio? Pois é. Então, aqui nós falamos sobre essa situação e tem aquela situação do peso do aluguel para as mulheres. No cenário da região Nordeste, o indicador desse, vamos dizer assim, desse gasto, ele é caracterizado quando o pagamento da locação compromete mais de 30% do orçamento da casa e pressiona de forma mais pesada um arranjo familiar específico. As mulheres que são hoje consideradas mães solo com filhos menores de idade. Então imagine você como é que fica a situação das mulheres, né, quando o assunto é a questão de sobrevivência. E dizendo aqui, né, ainda mais um pouquinho sobre a questão sobre os aluguéis e o custo de vida, a combinação entre o alto custo e a precariedade habitacional expõe a uma fratura social severa. Aqui no estado, 73% das famílias, como eu acabei de dizer aqui, né, que comprometem mais de 30% da sua renda,
elas vivem simultaneamente em domicílios classificados como inadequados. Esses dados foram levantados aí, né, pela Fundação João Pinheiro, como a gente acabou de falar, e diz aqui que Pernambuco, infelizmente, desponta no cenário nacional com o maior valor absoluto de lares nessa situação. São 111.812 casas onde o chamado ônus excessivo com aluguel coexiste com a inadequação da infraestrutura. Ou seja, traduzindo esta frase, as pessoas pagam caro por uma casa que não, vamos dizer assim, não está adequada para a vida normal de uma família. Tipo, tem infiltração, tem rachadura, estrutura comprometida, banheiro entupido, aquelas coisas todas. Na prática, significa que milhares de pessoas destinam a maior parte do seu dinheiro para viver em imóveis que apresentam muitas falhas graves ou ausência completa de serviços essenciais. Deu para entender, né? Pois é. E ainda falando sobre essa questão de aluguel, família, estrutura, ainda tem uma outra coisinha aqui, né, que a gente precisa reforçar. Sabe o que é? Disse aqui que o seguinte: o enfrentamento da crise climática nos centros urbanos brasileiros esbarra com o déficit habitacional. Olha só que coisa! Mais do que a falta de novas moradias, a ausência de infraestrutura, saneamento e segurança nas residências já existentes impede que as cidades resistam a eventos extremos. E aí? Deu para entender agora como é que funciona o negócio? Pois é. De uma notícia triste, vamos para uma notícia boa agora. Sabia que a cana-de-açúcar, ela está, vamos dizer assim, né? A cana-de-açúcar, eu acho que já falei isso aqui para vocês, que a cana, ela já foi, vamos dizer assim, o ouro de Pernambuco, o ouro do Nordeste. E a atividade agrícola aqui no estado mostra sinais de expansão na safra deste ano, com um aumento de 18.779 hectares na área total plantada em relação ao ano anterior. As informações de maio foram do levantamento sistemático da produção agrícola. E a categoria de cereais, leguminosas e oleaginosas, aliás, oleaginosas, deve ocupar 352.889 hectares. Coisa boa, né? Agora eu fico perguntando aqui. A cana-de-açúcar, ela mantém sua liderança histórica e consolida o padrão agroindustrial local, respondendo sozinha por uma área plantada estimada em 246 mil hectares e uma expectativa de colheita de quase tudo neste espaço, devido a baixo índice de perdas. Aí eu te pergunto, né? Você está comprando quanto? Por quanto um quilo de açúcar? Às vezes aqui eu acho na promoção por 2 e alguma coisa, né? Às vezes tem gente que está botando aí por 3 e não sei quanto. Às vezes tem lugar que está por R$4, né? Tem lugar que está por R$4. Mas pelo menos eu estou vendo que o açúcar está numa projeção que dá para a gente comprar, né? Inclusive a safra da cana-de-açúcar, ela atinge 13.990.313 toneladas, o que representa um acréscimo de 226 mil, diferente de 2025. Olha só, né? Que coisa boa. O levantamento do IBGE também destaca a alta taxa de conversão entre a área plantada e a colhida para as culturas de milho e feijão na segunda safra, um fator que mexe diretamente com o abastecimento do mercado para as festividades deste mês. Viu que coisa boa? Pois é, né? Infelizmente a gente tem uma notícia ruim e uma notícia boa ao mesmo tempo. Imagine você. Mas olha, tem coisas aqui que estão acontecendo que eu vou dizer assim para você, né? Tem tanta curiosidade que não é brincadeira. E
tem coisas e coisas aqui, gente, que um rapaz, ele acabou levando um choque lá no metrô. Tá a maior discussão para saber se o cara, ele estava, como se diz, né? Estava certo ou não. Imagine você, o nosso metrô, tão problemático metrô, a gente já vê tanta coisa, né? Já viu fogo, já viu parada, já viu de tudo um pouco. Então, é importante que a gente veja isso aqui, porque é aquela coisa. Não é só uma pessoa que sofre uma perda, mas é a questão de estrutura. Então, aqui, a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, afirmou ontem que ainda é cedo para determinar as causas do que aconteceu com o funcionário Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos. Ele, infelizmente, sofreu um choque durante um serviço de manutenção no metrô. O caso aconteceu por volta da madrugada, das 3 horas, na estação Tegipió. E, apesar da ocorrência, a operação do sistema do metrô não foi afetada e os trens estão circulando normalmente. Que coisa, né? Teve como levar um choque, mas depois o metrô estava dando normalmente, tá? Não aconteceu nada demais. Foi só o rapaz ali que sofreu um negocinho, pronto, acabou. Aí diz aqui que a superintendente da CBTU, Marcela Campos, informou que a empresa prestou assistência imediata aos familiares do Tiago e acionou os órgãos responsáveis pela investigação. E ainda a prioridade inicial da companhia foi garantir o apoio à família e viabilizar a ação, né, para tentar ver aí o que foi que aconteceu. A CBTU também informou que vai instalar uma sindicância interna e que o caso também será analisado pela Comissão Permanente de Análise de Acidentes de Tráfego, além das perícias conduzidas pelos órgãos externos. E ela ainda disse que o relatório final deverá ser concluído após a coleta de informações técnicas e dos resultados das perícias. Aí é aquele negócio, né? A gente sabe que o metrô funciona com altas cargas de energia e é preciso lembrar que o pessoal, do mesmo jeito que faz as coisas lá na manutenção da neoenergia, também, do mesmo jeito, precisa se trabalhar com os EPIs necessários. Certo? Certo. E Roberto Carlos? Rapaz, Roberto Carlos, ele não vai deixar que o show dele seja transmitido por lugar nenhum. Será que isso é verdade mesmo? Tá rolando um papo na minha cidade que Roberto Carlos não vai deixar ninguém, nem vai filmar, nem botar lá no ao vivo do Kauai. O show de Roberto Carlos acontece hoje e não poderá ser transmitido por ninguém, segundo a Prefeitura de Caruaru, tá? A apresentação, que acontece no pátio de eventos Luiz Gonzaga, marca a primeira vez de Roberto Carlos em um evento atípico para ele, né? Vamos dizer assim. E é comum que os shows do São João de Caruaru sejam transmitidos, mas a equipe do cantor adicionou múltiplas restrições para a cobertura a ser realizada na apresentação. A produção de Roberto Carlos determinou que o acesso às áreas credenciadas de imprensa só será permitido para profissionais credenciados que estejam portando equipamentos profissionais de captação de imagem. Ou seja, se for, vamos dizer assim, um blogueiro, né, que vai com celular, apesar de que as próprias equipes hoje de televisão, de jornal, os caras estão usando o celular. É muito mais prático. Eu mesmo aqui, ó, eu uso 3 celulares. Um para gravar o áudio, para sair no rádio, um para transmitir e o outro aqui para jogar para o Kauai. Então eu não tenho câmera profissional, não preciso de câmera profissional. Eu acho que aqui o pessoal de Roberto Carlos já está meio que eles deveriam estar atualizados em relação às tecnologias. Vamos dizer, uma equipe de televisão hoje é só o repórter e pronto. Ele pega o celular, liga, ou bota lá no 5G, faz a transmissão, a entrada ao vivo, ele, coitado, no tripé, com o microfone na mão. Aí, diz aqui ainda,
que só pode ser filmada a primeira e a última música. E não pode ter drone nem da polícia. Drone está proibido. As restrições se limitam aos profissionais de imprensa. O público permanece livre para fazer registro. Ah, tá. Nas áreas delimitadas para audiência no pátio. Aos profissionais que não estiverem com os seus equipamentos profissionais, né? Vou ser redundante aqui, o acesso para a área de imprensa só será possível às 10 da noite, para a cobertura do show de Batista Lima. Pois é, né? Roberto Carlos, depois que tá ficando mais velho, até tem um videozinho que eu morro de rir, que o pessoal mostra Roberto Carlos como era em 1970 e agora. Depois aí, quando ele já tá bem, né? Vamos dizer assim. Vamos aproveitar que a gente falou aqui de Gravatá, né? Tem aqui dizendo que tem um museu lá que promove vivência, que une arte, música e filosofia. Olha só que coisa boa, né? É bom quando a gente traz a notícia boa do negócio. É, menina, a gente já traz tanta coisa ruim, né? Pela misericórdia. O Museu Casa Laura Mabel e Flávio Gadelha, em Gravatá, recebe no próximo domingo uma programação especial que une arte, música e filosofia. Uma experiência voltada à contemplação, criatividade e reflexão. A iniciativa é realizada em parceria com a Nova Acrópole Pernambuco. A programação vai contar com um concerto intimista de violino. Olha que chiqueza, rapaz! Pense! Uma oficina de pintura aberta, também para iniciantes, e uma palestra sobre arte e beleza. A proposta é estimular a sensibilidade dos participantes e promover uma aproximação com diferentes manifestações, em um ambiente marcado pela memória e pelo patrimônio cultural pernambucano. Gente, eu adorei esse negócio. Pelo amor de Deus, bota esse negócio aqui para Recife que eu quero ir, rapaz. Para ir para Gravatá agora tá meio complicado, né? Que eu não tenho dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Também os ônibus vai estar tudo cheio. Do povo vir para Caruaru, porque é fim de semana. Aí complica. Mas é muito bom ver isso. Mas tem uma coisinha também, que tem um evento legal aqui na cidade do Recife. A Rua do Frevo será palco de uma programação especial hoje, unindo duas paixões dos pernambucanos, o São João e a Copa. A ação é promovida pelo Recentro em parceria com o Paço do Frevo e das Secretarias de Esporte, Turismo e Lazer. E acontece das 11 até as 5 horas da tarde. Aí o negócio já melhorou, né? Aí eu estou mais perto. Mas meu compromisso hoje é muito distante dessa rua. Olha, a participação contará com apresentações culturais, incluindo um arrastão, e vai misturar, né, frevo e forró no clima da Copa. O público também vai poder acompanhar o show do sanfoneiro Luizinho Serra dentro do projeto Hora do Frevo, realizado em frente ao Paço do Frevo. Sabe onde é que fica o Paço do Frevo? Lá no Recife Antigo, lá dentro. Tá? Perto da, se não me falha a memória, na Praça do Arsenal. Então, vale a pena você aproveitar. Tá? Você que está aí, de repente, em algum lugar próximo do Recife Antigo, vou dizer para você que é muito bom você dar aquela olhadinha mesmo nas coisas. E ó, tem mais um BO aqui. Hoje o negócio tá meio estreito, né? Olha aqui. Tem até a história lá também do Alto da Bondade, né? Que o pessoal tá reclamando. Vou trazer aqui para vocês. Acho que ainda dá tempo, dá tempo. Mais de um mês após o Leia-Jar mostrar a situação enfrentada por moradores da Vila dos Carneiros, lá em Jaboatão, eles denunciaram, né, os moradores, prejuízos supostamente provocados pelas obras do residencial Garden 2. A comunidade voltou a procurar a reportagem para relatar que os problemas acontecem e estão aumentando. Hoje os moradores dizem que os transtornos, os problemas, têm impactado cada vez mais a rotina de quem vive na área. Imagina, né? Pelo que eu estou vendo aqui pela foto,
tá tendo a expansão aqui. E vai ser aquela coisa meio tipo beira de BR. Como tem uma na BR-101, na área de Passarinho, né? Subindo para Guabiraba e Passarinho, ali naquela área de divisa. A situação veio à tona após as intensas chuvas que atingiram a região metropolitana na noite do dia 30 de março desse ano, e a água caía do céu acumulada no canteiro de obras se misturou ao barro. E foi questão de poucos minutos até que uma enxurrada de lama transbordasse para as ruas vizinhas e invadisse as casas. As imagens foram publicadas na página Dois Carneiros Ordinários. A força dessa correnteza teria causado prejuízos materiais, danificando eletrodomésticos e comprometendo o acesso às vias do bairro. Ruas que antes permitiam a circulação de veículos passaram a apresentar buracos e confusão, vamos dizer assim, né? Na ocasião, diante da ausência de uma intervenção imediata, os próprios moradores organizaram uma força-tarefa para tentar reduzir os prejuízos, usando materiais, né, para abrir valas improvisadas para facilitar o escoamento da água acumulada. E diz aqui que quando a primeira reportagem foi publicada, o Leiajá tentou contato com a empresa responsável lá pela obra. E, apesar das diversas ligações e mensagens enviadas, não houve retorno dessa empresa. Aí, como se diz, agora eu vou dar uma traduzida para vocês no seguinte. Você sabia que existe o tal do impacto ambiental? Uma obra, quando ela é feita, ela tem que ter toda a análise da questão de serviço que vai impactar, que vai mexer com aquela área. Então, o que eles denunciaram aqui é exatamente essa coisa do impacto ambiental. Antes não existia essa coisa da poça virar lama, da água, da lama invadir as casas. Então, agora está vindo isso. Então, é preciso tomar cuidado, tá? Deveria ter se feito um estudo de impacto ambiental para ver o que está acontecendo e, de preferência, evitar que o mal se espalhe. Aí, já que eu falei aqui do Alto da Bondade, vamos para a matéria. A operação Tapa Buraco, que a gente acompanhou aqui, realizada lá pela Prefeitura de Milera, de Tia Milera, aliás, tia não, manhinha, né? É manhinha, isso. Em maio, parecia ter colocado fim nos transtornos enfrentados pelos moradores da Rua da Linha, lá no Alto da Bondade. A Rua da Linha, inclusive, é a principal via de acesso lá para o Alto da Bondade, principalmente para quem sai de Passarinho para ir para Águas Compridas. Existe uma linha assim, né, que sobe e depois desce. Mas a promessa de melhoria durou muito pouco, porque quase um mês depois, pela terceira vez, a comunidade denuncia que os buracos continuam. Como se diz, né? Quanto mais fecha um buraco, o esgoto começa a aparecer. Revoltada, uma moradora resume a situação em poucas palavras. A prefeitura fez um serviço pela metade. E ainda tem um negocinho que é o seguinte. Em 18 de maio, diante das reclamações constantes, a Secretaria de Gestão Urbana, lá em Olinda, fez os serviços de manutenção lá na ladeira, trazendo esperança para o povo, né? Mas, segundo os próprios moradores, apenas a metade superior da via recebeu os reparos. E olha que a Rua da Linha é tão importante que lá tem ônibus que vai para o Xambá, fora todo o transporte, né? Tem muito ponto comercial, então tem caminhão, tem tudo que você imaginar. Coleta de lixo e outras coisas. Aí eu pergunto, né? Veja lá se na frente da casa da prefeita tá com buraco. Tá não, né? Veja lá se na frente da casa da prefeita tem algum problema, tem algum poste apagado. Tem não. Não tem. Mas onde é que existe os patrão, né, que é quem dá o voto, quem paga o salário desse povo, tá tudo de quanto é lado. E aqui, para fechar o nosso noticiário da cidade, uma dupla é presa com mais de 36 quilos. Imagine você de materiais
ilícitos que abasteciam o São João de Caruaru. Já pensou? 2 homens foram presos no Fraga com mais de 36 quilos de materiais inadequados para uso também inadequado, né? Para cheirar, para brincar, você sabe o que eu estou falando, né? Eu não posso falar a palavra aqui. Lá em Sertânia, o veículo ocupado pelos suspeitos foi abordado durante a fiscalização na BR-232 e eles estavam exatamente seguindo para Caruaru. Policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior encontraram aproximadamente 15 quilos de cannabis, 15 quilos do jogador e 5,4 quilos da Coca-Cola dentro do veículo. Além delas, 3 celulares foram apreendidos. Segundo a polícia, esses suspeitos deixaram a cidade de Timon, no Maranhão, e abasteceriam o tráfico em Caruaru, em plena festa. O batalhão estima que a apreensão causou um prejuízo de R$500 mil aos bichinhos, rapaz. E durante o flagrante, a dupla foi autuada por tráfico e conduzida para a adoção das medidas necessárias. Tu tá pensando o quê, né? Pois é. Então, fechamos o noticiário da cidade e agora vamos dar aquela olhadinha básica do Brasil junto. Pois é, gente. Nossa, é pesado, né, essas coisas, né? Meu Deus do céu. Mas fazer o quê, né? A gente tem que falar, a gente tem que ir. De vez em quando, é como eu digo sempre, que eu não vou aqui tá falando as coisas como se fosse tipo... Como o pessoal fala na banalidade, né? Plantão de polícia, fulano matando... Não, eu não preciso fazer isso. Simplesmente a gente precisa falar e analisar. Já imaginou, por exemplo, o pessoal indo para a festa de Caruaru e lá vai, ah não, tá aqui tudo certinho, vamos lá, meu irmão, bora botar, meu irmão, isso aí, meu comparsa. Pela fé, né? Ninguém merece. E melhor do que pesquisa eleitoral para dizer quem está ganhando e quem está perdendo, e segundo a nossa saudosa presidenta Dilma, eu digo saudosa porque quer dizer saudade dela, né? Daquelas frases maravilhosas que ela diz. Só ela com sua sapiência filosófica, né? Uma pesquisa aqui diz que mostra uma queda de desaprovação do presidente Lula entre a nossa classe evangélica e a vantagem em diretos cenários da disputa presidencial em 2026. Por que isso? Já tem a cultura de que os crentes, eu posso falar assim, tenho liberdade de fala sobre isso, que os crentes só votam em Bolsonaro. Mas ainda tem uns ou outros que votam em Lula. E ainda abre a boca para dizer assim, Bolsonaro foi o filho do cão, foi ele que não sei o que, né? E ainda acha que vota em Lula. Como se diz, gosto não se discute. O seu copinho você faz o que você quiser com ele, certo? Então a mais recente pesquisa, Genial Quest, divulgada na quarta-feira, aponta uma redução de rejeição a Lula entre eleitores evangélicos. É um segmento considerado estratégico no cenário nacional e que tem apresentado resistência desde a campanha presidencial de 2022. A desaprovação do presidente entre a nossa categoria, vamos dizer assim, caiu de 68% em abril para 60% em junho. Trata-se do menor índice desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro deste ano, quando a rejeição ao presidente era de 61%. No mesmo período, a aprovação do governo federal entre os evangélicos avançou de 28% para 35%. A diferença desses números era de 40 pontos em abril e foi reduzida para 25 em junho.
Apesar de não haver indícios de relação, o resultado é divulgado poucos dias após uma iniciativa do PT voltada ao diálogo com os evangélicos. Na última segunda-feira, o partido publicou uma carta direcionada ao qual afirmou que os governos petistas mantiveram uma postura de respeito e reconhecimento às igrejas evangélicas. A pesquisa foi realizada entre 6 e 8 de junho, com 2.004 entrevistados. Margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. E daí, inclusive, Lula não participou da Marcha para Jesus lá em São Paulo, no dia de Corpus Christi. Eu até achei interessante a sensatez de Lula em dizer assim, nessa época de eleição eu não posso me envolver em certos lugares. Pelo menos aí, assim, vamos ser sinceros, eu gostei muito dessa palavra que ele falou, porque é aquela coisa, né? Não vamos dizer assim, misturar as coisas. Ele não pode, inclusive, eu acho que até por ele ter tido essa fala, tem aquela questão da questão eleitoral, né? Que ele não pode estar em... Vamos dizer, né? O que aconteceu com o padre Joselito agora, que a gente disse hoje, né? O que botaram um processo contra a Kekel, porque ela foi cantar, e assim vai. Então, nesse sentido, Lula tá de olho, né? Alguém disse para ele que não é bom fazer essas coisas por enquanto, viu? Então, vou dizer para você que, como se diz, eu acredito que assim, uma questão de governo o governo precisa dialogar com todas as camadas da sociedade, principalmente as religiosas. Mostrar para as pessoas, sejam elas católicas, evangélicas, umbandistas, espíritas, tudo que você imaginar, até com os ateus, com os céticos, tem que haver um diálogo. E tem que ter um apoio mútuo, ou seja, simplesmente é preciso que todo mundo seja ouvido, todo mundo seja compreendido e que a gente tenha um relacionamento de harmonia, vamos dizer assim. Deu para entender? Pois é. Então, aqui tem uma outra situação também que a gente vai pegar. Meu Deus do céu, não sei porque aqui o pessoal quer aparecer aqui nas coisas para mim, rapaz, mas não pode. E vamos aqui falar um pouquinho da Copa do Mundo, mesmo sem ser o bloco esportivo. E Alisson celebra terceiro Mundial pelo Brasil e garante capacidade física para a Copa. E exatamente aqui, com a estreia do Brasil na Copa, batendo na porta, o goleiro Alisson respondeu sobre um dos momentos mais importantes de sua trajetória com a camisa canarinha. Ele é o titular da equipe desde o Mundial de 2018. O arqueiro do Liverpool se prepara para disputar sua terceira Copa consecutiva, feito alcançado por poucos nomes na história do futebol brasileiro, como Tafarel. Eu lembro de Tafarel, né? Acho que era Segura Tafarel, alguma coisa assim que o Galvão Bueno falava. Agora eu esqueci. E também o Gilmar Neves. Pois é, rapaz. E também aqui... muito bem. Lembrando que o jogo acontece amanhã, às 7 horas da noite. Inclusive tem uma noticiazinha aqui que eu estou devendo para vocês, né? Eu vou fazer a busca dela aqui, que são os 10 mais do futebol. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Inclusive tem aquela história, né, de que, vamos ver logo aqui esse negócio do Daniel Porcaro, que eu vou dizer para vocês assim, né? Daniel Porcaro é como se diz, ele estava com dinheiro na mão, o pessoal foi atrás dele e aceita quem quiser. Ninguém ia pensar que ele seria o que estão pintando sobre ele, né? Mas é como se diz a história. A gente precisa pisar em ovos em certas situações. Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar a notícia para vocês, porque o que acontece? Eu tenho um pequenino problema aqui que o meu computador, quanto mais telas abertas, ele trava. Então, eu tenho esse pequenino problema. Cadê? Ah, não, aqui é outra história. As pessoas mais ricas do mundo. Depois eu vou trazer isso aqui para vocês, é bem interessante. 70%. Ih, rapaz. Só tá aparecendo os ricos aqui, meu Deus. Deixa eu ver aqui.
Os 10 mais de futebol. Aí eu acho que agora vai aparecer. Gente, tudo isso aqui na hora, na lata que você viu, né? Na hora. Mas eu vou encontrar. Pronto, achei. Achei. Pense num cara que só desiste quando termina. Agora sim. Ó, vamos saber aqui quem são os 10 mais. Pois é, menino. Tu imagina quem serão os 10 mais de todas as Copas, vamos dizer assim? O número 01 é Messi, da Argentina. E diz aqui que é a última dança do campeão do mundo. E exatamente aos 38 anos, prestes, né, a virar aos 39, durante a competição, o camisa 10 retoma para sua sexta participação em mundiais. Depois vem Cristiano Ronaldo. O único troféu que ainda falta. Também vai estar lá na Copa. Kylian Mbappé, né, deve ser assim, na França, em busca da história. Ele foi campeão em 2018, vice em 2022, o artilheiro da última Copa do Mundo, chega mais uma vez como uma das grandes atrações do torneio. Aí diz aqui, né, o Haaland, da Noruega, Erling Haaland, tem uma estreia aguardada. Lamine Yamal, da Espanha, o fenômeno de uma geração. Harry Kane, da Inglaterra, o artilheiro que joga como 10. Olha. Neymar do Brasil! Tudo ou nada na última Copa. Neymar já está aí na sua quarta Copa, provavelmente a última, carregando o sonho de encerrar o jejum brasileiro. Luka Modric, da Croácia, o craque que desafia o tempo. Manuel Neuer, da Alemanha, revolucionou a posição e quer mais. Kevin De Bruyne, meu Deus do céu, da Bélgica, o último maestro da geração belga. Tá vendo só, rapaz? Olha que coisa boa, hein? Muito bem. Aí são os 10 mais no nível de Copa do Mundo e, claro, lógico, evidente que a gente vai também dar uma olhada na Copa do Mundo, porque praticamente a gente sabe que os campeonatos nacionais eles param e daí a gente vai focar na Copa do Mundo também. Pode ter certeza disso. Tanto é que a Copa aqui já até virou, né? Eita, menino, coisa boa. Então pronto, vamos agora falar do nosso futebol. Pois é, você quer que eu comece com quem? Náutico Sport ou Santa Cruz? Ah, meu Deus do céu. Rapaz, esqueci de falar aqui sobre o acervo de Capiba, meu Deus do céu. Eu falo na segunda. Rapaz, esqueci desse detalhe. Olha, com o Zé Lucas, o esporte ganha retornos importantes para encarar o São Bernardo. Conselho do Santa Cruz marca reunião para apreciar contas e orçamento deste ano. Eu quero ver como é que o Santa Cruz vai resolver o problema dos débitos, viu? Pelo amor de Deus. Agora vamos aqui para a notícia do Náutico. O Timbu perde zagueiro por suspensão, mas ganha o retorno de Victor Andrade contra o Novo Horizontino. O técnico do Náutico ressalta a necessidade de bons resultados em jogos decisivos da Série B, né? Pois é preciso pensar que tu tá jogando, tu precisa mostrar resultados, senão tu perde teu emprego. Isso é certo, tá? Então aí, foram as manchetes dos nossos clubes pernambucanos. E a partir de segunda-feira a gente já vai começar a repercutir a Copa do Mundo dentro do nosso noticiário. E tu acha que eu não ia falar de amor hoje? Tu acha? Jamais. Jamais. Não me toque, não. Pois é, a gente precisa falar de amor. Logicamente, o dia mais apropriado para isso. O amor como escolha diária. Fiz questão de fazer aqui uma pesquisazinha básica, né, para me inspirar, para poder falar uma coisa que o amor, ele se constrói. O amor não é algo como se fosse um miojo, que em 3 minutos está pronto e você come e se sacia. Mas o amor maduro não nasce pronto. Ele é construído nos detalhes de cada momento, de cada situação. O dia de hoje
Simplesmente ele vai servir para celebrar a cumplicidade de quem escolhe permanecer junto, mesmo na hora das dificuldades. Porque é muito bom, né? Ai, amor, vamos passear. Hoje eu quero ir lá pro rodízio. Beleza, vamos pro rodízio, meu amor. Aí depois... Ai, amor, não tem nem dinheiro pra gente comer uma pizza, nem pra pedir um iFood. O negócio tá difícil, querida. Aí você não vai reclamar, você vai fazer o quê, meu amor? Vamos ajudar, né? Vamos saber o que está acontecendo. De repente vocês estão gastando demais. Deu para entender? Amar não é encontrar alguém perfeito. É aprender a caminhar lado a lado e crescer com as diferenças. Eu digo para você, eu tenho um grande amor inesquecível. Nós tivemos que nos separar por conta de uma necessidade familiar. E vou dizer para você, eu sempre digo para quem está do meu lado assim, você é a criatura de número 02, porque eu tenho uma criatura 01 que não vai sair da minha vida. E que você, de preferência, siga esse mesmo jeito. Eu sei que ninguém é perfeito, mas a gente pode conseguir que as pessoas sejam mais amorosas, sejam mais carinhosas, porque no começo tudo são flores, mas depois os espinhos se mostram. Mas é importante que quando esses espinhos começarem a aparecer, a gente saiba tosar um por um e ter essa harmonia de tantos e tantos anos de união. Feliz Dia dos Namorados! Isso mesmo, pra tu! Seja lá quem for, feliz Dia dos Namorados. Só isso que eu digo pra tu, tá? Não me interessa de quem você gosta. Me interessa é que você viva o amor, tá? Obrigado pelo carinho, vocês que nos assistiram, vocês que nos ouviram. E a gente volta na segunda-feira cheio de notícia, tá? Cheiro pessoal da Rádio Igaraçu, cheiro pessoal da Rádio Vitória. Todo mundo que nos acompanhou, vendo eu aqui vestido de camisa do Brasil. Até segunda-feira e um ótimo final de semana.